o meu nome é Carlos, como o Márcio já falou, e eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a ele pela confiança, pelo carinho, pelo amor, pelas palavras de graça. Eu tenho uma alegria muito grande, nós sentimos uma alegria muito grande pelo que tem acontecido aqui em Santa Cruz. A gente começou a nossa caminhada junto, Márcio, no ano passado, né? Participando do mesmo microgrupo de discipulado. Sexta-feira, 6 horas da manhã, cada 15 dias. E nesse processo a gente ia acompanhando tudo que o Senhor estava fazendo, e se alegrando junto, e se conhecendo mais, né? E já estava tempo para a gente vir aqui falando nisso. E a gente combinou desse fim de semana do dia 7, 8, antes até de ter o prédio aqui. Antes de ter o prédio novo. Então, assim, se a gente tivesse combinado isso, dificilmente eu estaria aqui na inauguração do prédio, mas aprove a Deus que as coisas fossem assim. E realmente ficamos muito agradecidos ao Senhor. Foi muito especial o tempo que a gente já passou junto, está sendo muito especial. Além de todo esse carinho pelo Márcio, pela Nai, pela Lola, a gente acabou tendo um vínculo muito especial aqui com a igreja em Santa Cruz, o Tito e eu, por causa do Isaac, da Andressa e da Manu, a nossa viagem missionária lá para a Amazônia, né? Então a gente acaba estando cada vez mais unido e ligado aqui à igreja. E realmente, assim, uma das coisas que eu identifiquei na minha jornada de restauração na Montserrat é que eu sou um discípulo de Jesus que luta contra a ira, a ansiedade e, adivinha o quê? A autossuficiência. E aí, na semana que o Márcio compartilhou conosco lá, realmente foi o que aconteceu. A gente se encontra toda semana presencialmente lá por causa de uma atividade em conjunto no prédio lá da 18. E o Márcio falando, e eu disse, cara, falamos hoje de manhã sobre a autossuficiência de Deus aqui. Eu disse, cara, então é tudo. Tem que ser no dia que tu for lá, tem que ser essa mensagem. Ele até ajustou o calendário. Então a gente está aqui para falar sobre ele é autossuficiente, nós não somos, e está tudo bem. Aqui a minha família, o Márcio já apresentou. Só colocar uma foto que às vezes vocês tiveram que virar para ver, né? Então, o bom dessa foto é que é uma foto recente, todo mundo junto, bem arrumadinho, e eu estou desfocado na foto, percebe? Dá para ver assim ou está muito escuro? Estou desfocado para colocar o foco neles mesmo, né? Então, eu sou o Carlos, casado com a Jana há quase 21 anos. Somos pais do Timóteo e da Catarina, ou do Tito e da Nina. O Tito tem 17, a Nina tem 14, e tem sido um privilégio da parte de Deus para nós cuidarmos deles como seus pais. Uma alegria muito grande. E uma alegria muito grande estar com eles aqui também, compartilhando da palavra junto com vocês aqui na IBMS Santa Cruz. Eu trouxe um texto para nós começarmos, para nós introduzirmos a nossa reflexão juntos. Já que vamos falar da autossuficiência de Deus, gostaria de convidar vocês a lerem o Salmo 90. Vamos ler o Salmo inteiro. Salmo 90, dos versos 1 até o 17. Eu não vou fazer uma exposição sobre esse texto, tá bom? Mas é quase como se eu fosse fazer, porque esse texto vai dar o tom da nossa mensagem realmente. Todo o percurso narrativo que a gente vai fazer nessa mensagem, ele vai estar afinado, ele vai estar bem ajustado com o que Moisés escreveu aqui no Salmo 90, o único salmo de Moisés. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos
à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Qual é o tema da nossa mensagem mesmo, então? Ele é autossuficiente e nós não somos, está tudo bem. Vocês podem dizer isso mesmo? Eu não sou autossuficiente? Gente, eu sei que o Márcio e eu temos alguma dificuldade para dizer isso, né, Márcio? O Márcio estava compartilhando, inclusive esses dias aqui, até hoje mesmo, 6 da manhã, quando a gente terminou de orar aqui no prédio, né, Márcio? O Márcio estava dizendo, Carlos, para mim é muito natural eu pegar e querer fazer tudo. Querer eu fazer tudo acontecer. Mas agora Deus está me disciplinando, está me trabalhando, e está me dando a graça de compartilhar da obra com os irmãos. Estou vendo as coisas acontecerem pela mão de Deus e pelo Espírito guiando a cada um, e tem sido muito lindo. Da mesma forma eu, como eu mencionei para vocês, eu sou um discípulo de Jesus que luta, dentre outras coisas, com a autossuficiência. Então, para eu falar que eu não sou autossuficiente, tem um pouco de aprendizado aqui. E o que está por trás dessa ideia da nossa pretensa, da nossa suposta autossuficiência, entre outras coisas, é a ideia de que nós podemos viver isoladamente. Nós podemos depender apenas de nós mesmos. Mas um poeta britânico chamado John Donne já falou muito tempo atrás que nenhum homem é uma ilha. Já tinham ouvido essa expressão? O que significa isso? Que nós temos uma tendência a viver isolados, mas nós não conseguimos. Não tem como. Por mais que nós queiramos, nós não conseguimos viver isolados, não conseguimos viver ilhados, porque nós não fomos criados para isso. Eu queria olhar com vocês para a vida de um personagem da Bíblia, de uma pessoa da Bíblia que tinha uma tendência muito grande à autossuficiência, talvez até maior do que a do Márcio e a mim. Bom? E esse homem era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha sua própria ilha de autossuficiência. E ele mesmo expressa isso na carta de Paulo, outro nome que ele tinha, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 4, segunda parte, até o 6. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vejam o que a justiça de Paulo, o que a busca pela justiça própria, o que a autossuficiência de Paulo produziu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. É isso o que a autossuficiência humana produz. A nossa autossuficiência não só nos isola, mas ela também machuca os outros. E no caso de Paulo, ela levou até mesmo à morte de muitas pessoas. É possível imaginar que Saulo, o jovem fariseu zeloso da lei, enquanto estivesse promovendo aquela perseguição aos irmãos, estivesse ele mesmo ardendo com uma inquietação. E talvez a inquietação de Paulo fosse: o que é essa autossuficiência? Como eu posso me livrar dessa autossuficiência?
como podemos nos livrar da nossa autossuficiência? Mas essa autossuficiência não era só uma característica de Paulo. Como eu já mencionei aqui, eu também posso ser uma ilha de autossuficiência. Eu também me vi assim por muito tempo. Eu tenho que cuidar para não me ver assim ainda hoje. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Por favor, me tolerem um pouco na minha insensatez, o próprio Paulo diria. Eu tenho alguma capacidade intelectual. E essa capacidade intelectual tem a ver com o meu temperamento, em grande parte. Tem a ver com o meu jeito de ser, mas também pode ter a ver com a minha criação. E eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Na época do segundo grau ainda, hoje ensino médio, eu era considerado o melhor aluno da minha escola. E eu não fazia nenhum esforço para isso, mas eu gostava bastante dessa condição. Eu passei em 2 vestibulares na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, sem estudar. E eu não me orgulho de dizer isso. Mas um deles, inclusive, para Direito, que foi o curso que eu acabei fazendo. Eu também passei em alguns concursos públicos, mais ou menos uma meia dúzia. E eu não estudei o mesmo tanto que os concurseiros estudam, também preciso admitir. Eu tenho 2 cursos superiores, um mestrado, uma pós-graduação, estou na 2ª pós-graduação, e só não fiz um doutorado, porque realmente houve uma guinada de Deus na minha vida, e eu fui fazer essa 2ª graduação. Tenho uma graduação em Direito e uma em Teologia. Eu tenho alguns livros publicados, literalmente uma meia dúzia. E um desses livros, foi a minha dissertação de mestrado, foi publicado pela mais reconhecida e maior editora jurídica do Brasil. Possivelmente eu poderia dar aula em qualquer faculdade particular de direito que eu quisesse, mas eu não quero fazer isso. Eu tenho um canal no YouTube com 115 mil inscritos no direito. E um outro canal mais modesto com 20 mil inscritos. Fala sobre teologia e estudos bíblicos. Esse é o que eu gosto, esse é o qual eu invisto hoje. Ele não tem tantos inscritos, provavelmente nunca vai ter quanto o outro. Mas se você somar os 2 canais, a gente estava conversando mais cedo, né, mas fiz até essa brincadeira, eu tenho mais inscritos no YouTube do que a população de Santa Cruz do Sul. Brincadeira, gente. Sabe por que eu estou falando que é uma brincadeira? Sabe o que é tudo isso? Eu posso dizer para vocês que tudo isso não é nada. Tá bom? Por isso que eu pedi para vocês me tolerarem um pouco na minha insensatez. Eu posso ter uma tendência natural a pensar que eu sou autossuficiente, mas eu tenho hoje uma clareza bastante grande que eu não sou. Eu já usei essa minha capacidade intelectual com muita arrogância. Eu preciso cuidar ainda hoje para não usar assim. Eu já usei essa minha capacidade intelectual com muita arrogância na igreja, no trabalho e até mesmo, lamentavelmente, nas redes sociais. E isso só trouxe prejuízo para mim mesmo e para as pessoas próximas a mim. Além disso tudo, eu tenho uma tendência muito grande a me isolar. Nenhum homem é uma ilha, mas eu às vezes acho que sou. E eu sei que eu não posso fazer isso. Como nós podemos nos livrar da nossa autossuficiência? Como eu posso me livrar da minha autossuficiência? Para compreender que eu não sou autossuficiente, que eu não sou uma ilha, eu preciso olhar para Deus. E foi isso que aconteceu com o nosso querido Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. Vocês conhecem a história, está lá em Atos 9. Mas não foi ali que a graça do Deus autossuficiente se tornou suficiente para Paulo. Paulo começou na estrada de Damasco um caminho a partir do qual ele começou a compreender que a graça do Deus autossuficiente era suficiente para ele. Paulo conhecia muito bem a filosofia dos gregos. Certamente ele deve ter estudado Aristóteles e Platão, que diziam que Deus é o primeiro motor imóvel. Todas as coisas no universo mudam, mas se tudo mudasse, nada poderia existir. Por isso, algo que não muda precisa ter colocado todo o universo em movimento. As coisas no universo hoje existem e amanhã deixam de existir. Só que se tudo existisse e deixasse de existir, nada existiria. Por isso, é preciso que haja
um ser metafisicamente necessário, um ser de existência necessária. Se você entender que tudo no universo tem uma causa, nós também não podemos regredir ao infinito. E você precisa de uma causa primeira não causada. Tudo no universo precisa ter uma causa, menos a sua própria origem, que é Deus. Paulo, como alguém treinado na filosofia grega, conhecia quase tudo isso. Na verdade, eu tratei um pouco das ideias desenvolvidas por Tomás de Aquino também, mas ele pelo menos já deve ter ouvido falar, deveria ter ouvido falar de Deus como a causa primeira não causada. E Deus como Criador estava de acordo com a compreensão que Paulo tinha como judeu, porque isso estava de acordo com a revelação que Deus entregou ao povo judeu. Então Paulo tinha de um lado Deus como o ser necessário e de outro lado Deus como aquele que se revelou. Mas ainda assim, Paulo não tinha condições de compreender completamente esse Deus. Mesmo como alguém instruído na filosofia dos gregos, mesmo como alguém que conhecia a tradição do judaísmo, que conhecia o Antigo Testamento, Paulo ainda não conhecia esse Deus. Nós não estamos falando aqui do Deus dos filósofos e teólogos, mas, como disse um filósofo, Pascal, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não o Deus dos teólogos e filósofos, mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas reflexões filosóficas nos levam à compreensão de que Deus não tem necessidade de nada, porque afinal de contas ele é autossuficiente. Se ele é autossuficiente e não cria por necessidade, a verdade é que a filosofia nos indica que Deus não precisava criar nada. Mas se ele não precisava criar nada, por que então ele criou tudo? A resposta é revelada pelo próprio Deus. A resposta está na palavra revelada de Deus. Ele criou todas as coisas porque ele é amor. 1 João 4:8. Deus é amor. E ele criou todas as coisas porque ele é amor. E ele criou todas as coisas como uma autoexpressão do seu próprio amor. Então assim Paulo conseguiu compreender, começou a compreender um pouco mais do Deus autossuficiente e como ele então, como um ser humano muito autossuficiente, poderia deixar a sua autossuficiência de lado. Mas Paulo entendeu ainda mais. Paulo entendeu que Deus não apenas decidiu criar todas as coisas por amor, mas ele também se humilhou juntamente com a sua criação por amor. E ele escreve, na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem da Bíblia nos ensina que para o Deus autossuficiente não foi suficiente a sua autossuficiência, mas ele se humilhou para lidar com a nossa autossuficiência, pela suficiência da sua graça. Então, a partir daí nós podemos concluir que a nossa autossuficiência é um problema tão sério que pode ser resolvido, que só pode ser resolvido com a humilhação do Deus autossuficiente. A nossa autossuficiência é um problema tão sério que só pode ser resolvido com a humilhação do Deus autossuficiente. Agora, se você olhar para essa passagem que eu separei aqui, você vai perceber que está faltando um pedacinho ali, né? Percebeu? É porque somente olhando para o Deus Trino revelado nas Escrituras que nós podemos encontrar a resposta para a nossa autossuficiência. E não porque ele é infinitamente maior do que nós, porque ele é. Não é olhando para Deus como infinitamente maior do que nós, porque ele é infinitamente maior do que nós. Mas nós só podemos encontrar a resposta para a nossa autossuficiência porque ele decidiu se tornar como um de nós. E se nós compreendermos isso,
Então, se você já abriu sua Bíblia, você está vendo o que diz o verso 5. No verso 5, Paulo nos orienta a algo que ele mesmo aprendeu. Ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O Deus autossuficiente não considerou suficiente a sua autossuficiência, mas se esvaziou para nos esvaziar da nossa autossuficiência. Ele se humilhou e se esvaziou para nos esvaziar da nossa autossuficiência. Não vou ler a passagem de novo, porque a gente já leu do verso 6 até o verso 8, mas é preciso que nós acrescentemos o verso 5, senão essa passagem não fica completa com aquilo que Paulo queria ensinar para nós. Agora, Paulo não teve somente uma clareza teológica da necessidade que ele mesmo tinha do Deus autossuficiente. A sua própria experiência de vida levou Paulo a compreender isso muito bem. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente a você, Márcio. A minha graça é suficiente a você, Carlos. A minha graça é suficiente a você. A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por causa das suas próprias dores, por causa das suas próprias mazelas, do seu espinho na carne. E aí vocês podem perguntar assim: então o Carlos vem nos ensinar o que é o espinho na carne de Paulo. Não vim porque eu não sei o que é. Tá? Eu posso dizer que poderia ser uma doença, poderia ser uma lembrança, a lembrança da época que ele era perseguidor da igreja. Poderia ser uma tentação, poderia ser até mesmo um rompimento com os seus compatriotas, quem sabe com a sua família de origem, quem sabe até mesmo com uma noiva ou com a sua esposa, que o teria rejeitado por ele ter se abandonado a tradição do judaísmo e ter se tornado um seguidor de Jesus. Todas essas coisas podem ser as dores de Paulo. Não importa, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele orou a Deus 3 vezes, e aqui não é uma referência numérica, quer dizer apenas que ele fez isso suficientemente. E ele ouviu do Senhor o quê? Minha graça é suficiente a você. Paulo entendeu que a graça do Deus autossuficiente revelada em Cristo era suficiente para ele, Paulo. Deus é autossuficiente. Paulo não era. E ficou tudo bem. Agora, a graça do Deus autossuficiente é suficiente para mim também. Deixa eu falar um pouquinho mais da minha criação. Eu fui criado numa família disfuncional, com um pai ausente e violento. Uma mãe dedicada à sua carreira, até porque ela não tinha outra opção, ela tinha que prover para o lar. Então, não falo isso com nenhum peso, era a opção que ela tinha. Um marido violento e ausente. Pais que estavam sempre brigando, se separando e reconciliando, se separando, voltando, até que se separaram definitivamente quando eu já estava na faculdade. Quais foram as consequências pessoais dessa formação para mim? Fuga de relacionamentos. Desconexão emocional, porque era o mecanismo de defesa que eu tinha, me desconectar da situação, me desconectar das pessoas. Uma preponderância do aspecto racional pode ter se desenvolvido na minha vida por causa disso, por causa desse histórico, além de toda a questão de temperamento, de estrutura, de configuração natural. Pode ter se desenvolvido essa ênfase no aspecto racional e intelectual, assim, por conta disso. Quais são as consequências relacionais disso para a minha vida? A minha família está aqui comigo. Mas se não fosse pela graça de Deus, meu casamento já teria acabado há muito tempo. Os meus filhos estão aqui comigo.
E eu não tenho nada natural na minha vida para entregar para eles como pai. Eu só posso entregar para eles como pai aquilo que eu recebo com base na provisão sobrenatural de Deus. E se vem lágrimas aos meus olhos falando sobre isso, é porque muitas lágrimas eu já derramei na presença de Deus. Além disso, em comunidades de fé por onde nós passamos anteriormente, eu fui muito radical e muito enfático em apontar coisas que eu entendi estarem erradas. E só quem se prejudicou com isso, fomos eu e a minha família. Mas o Senhor vem nos restaurando. Hoje nós estamos numa jornada de restauração, um dia de cada vez, e Deus nos tem abençoado com a sua provisão. Nos tem restaurado, inclusive, no ministério. E a Montserrat, esse DNA de restauração da Montserrat é tão forte que eu tenho experimentado isso em Porto Alegre, com o que o Márcio já testemunhou, e eu já preguei algumas vezes na vida. E tenho estudado bastante sobre retórica e homilética, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de pregar numa celebração da Montserrat. E estou fazendo isso aqui no primeiro encontro dessa linda congregação, desse novo local. E então eu vejo isso como obra de restauração de Deus na minha própria vida. Eu dependo da graça de Cristo nos meus relacionamentos, mas eu também dependo do uso do meu intelecto. Eu consagro a Deus hoje tudo que eu tenho e tudo que eu sou. E como Paulo, na mesma carta aos Filipenses, eu posso, pela graça de Deus, afirmar o seguinte: o que para mim era lucro, e eu posso colocar formação, carreira, produção acadêmica, visualizações, inscritos. O que você colocaria? O que você colocaria? O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele é autossuficiente, eu não sou, está tudo bem. Ele é autossuficiente, nós não somos, e está tudo bem. Tudo bem, aqui não é só uma maneira de falar. Não é só um jeito descolado que o Márcio teve para trazer essa série de mensagens. Está tudo bem, porque é uma verdade teológica. Está tudo bem entre nós e eles, e ele. Está tudo bem entre nós e ele, apesar da nossa autossuficiência, por causa da obra de Jesus na cruz. É por isso que está tudo bem. O que eu deixo como reflexão, como missão para nós nessa manhã? Creio que o Espírito esteja nos convidando a deixarmos nossa autossuficiência e encontrarmos suficiência na graça do Deus autossuficiente revelada em Cristo Jesus. Onde a sua autossuficiência tem se manifestado na sua vida? Deus está te convidando a deixar isso de lado. Pode ser na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. Eu não sei, você sabe. Onde o Senhor está te chamando a deixar a sua autossuficiência de lado e encontrar suficiência na graça de Deus revelada em Cristo Jesus.